Sei que hoje é um culto de libertação, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Que tem como título: Davi tange sua harpa perante a Saul. Amém, igreja de Deus? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E a palavra de Deus vai dizer assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão perante a tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Zessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém, igreja de Deus? Podei-vos se assentar. Querida e amada igreja, nós vemos aqui nessa noite que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, vai nos falar que o rei Saul era atormentado. A palavra de Deus nessa noite, igreja, vai dizer que o Espírito de Deus sai da presença do rei Saul. A palavra de Deus vai dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul. Mas por que, igreja de Deus, o Espírito não estava mais com Saul? Porque Saul já não fazia as vontades de Deus, igreja. O Espírito de Deus se retirou diante de Saul, porque ele já não mais o obedecia. Saul, igreja, já não fazia as vontades de Deus e o que ele ordenava. Deus mandou Saul matar todos e matar tudo daquela localização, daquela região. Falou: mata o rei dos amalequitas e tudo que tem, até as crianças de peito. E ali, igreja, todos conhecem a palavra, Saul não fez o que Deus ordenava. Saul já não estava mais no caminho do Senhor. E nos dias de hoje, igreja, será que nós estamos no caminho do Senhor? Será que nós estamos obedecendo a tua palavra, as tuas ordenanças? Assim, meus irmãos, Saul já não estava mais com o Espírito de Deus perto de ti. E a palavra mais adiante vai dizer que por causa disso, um espírito maligno o atormentava. Meu Deus, mas se ninguém entendeu, será que Deus tem parte com o maligno a ponto de alguém não obedecer e Deus falar: olha, espírito maligno que está ao meu lado, vai lá e o atormenta? Será que Deus faz parte disso, igreja? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus saiu de perto de Saul, porém um espírito maligno enviado por Deus o atormentava. Mas que palavra é essa, igreja? Se nós formos pesquisar, não é isso que eu quero pregar hoje, mas precisa de uma introdução. Mas se nós formos pesquisar, igreja, claro, existe um contexto nessa palavra. Se nós formos pesquisar a fundo, profundamente a palavra de Deus, nós vamos perceber que quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito de Deus está presente conosco, nós estamos o quê? Felizes,
nós estamos alegres, pode acontecer qualquer coisa. Como é que você está, irmão? Eu estou bem porque eu tenho o Espírito Santo. O que está acontecendo, irmão? No meu emprego não vai bem, mas eu estou feliz porque o Espírito Santo está comigo. Como é que está na sua casa, irmão? Não vai muito bem, a esposa já não fala mais comigo, eu ando dormindo no sofá, ela só dorme na cama, não tem comida em casa, não tem nada na geladeira, mas eu estou feliz porque o Espírito Santo está na minha casa. Igreja de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não importa o que aconteça, tudo vai bem, existe uma alegria diante da gente. Mas igreja, eu quero que vocês entendam nessa noite, que a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo se retira da presença de Saul, e por causa disso, um espírito o atormentava. Ou seja, amada igreja, quando nós não comunhamos mais com Deus, quando nós não oramos mais, quando nós não consagramos, quando nós não santificamos e buscamos a face do Senhor, igreja, quando nós deixamos de fazer o que Ele tem ordenado, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando a gente já não tem mais vontade de vir para a casa de Deus, e dá preferência que o irmão falou aqui há pouco, às vezes nós preferimos o sofá da nossa casa por estarmos cansados. Mas igreja de Deus, quando nós começamos a fazer tudo isso, o Espírito de Deus bate em retirada. E o Espírito Santo saindo da nossa presença diante de nós, do nosso lar, igreja, nós ficamos o quê? Tristes. Nós ficamos o quê? Melancólico. Nós sentimos o quê? Solidão. E foi isso que aconteceu com o rei Saul. Por ele já não fazer mais as vontades de Deus, por ele não estar mais na presença de Deus, não fazer as suas vontades, o Espírito Santo se retirou. E o rei Saul caiu em tristeza. Amada igreja, não quero que vocês entendam que Deus mandou um espírito maligno, porque Deus, sim, Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida. Assim, igual foi Jó, os irmãos conhecem a palavra. Mas eu quero que os irmãos entendam que quando Saul perdeu o Espírito de Deus, ele caiu na tristeza, ele caiu na amargura. Ou seja, nos dias de hoje, para os irmãos entenderem, Saul entrou em depressão. E para sair da depressão, meus irmãos, só Deus mesmo, só a área espiritual mesmo, com a ajuda do homem, meus irmãos, para poder sair dessa doença. Ou seja, Saul naquele momento entrou em depressão, porque já não tinha mais o Espírito de Deus. E assim é nos dias de hoje, igreja. Um irmão que se desvia, ele não se desvia e depois sai da igreja, ele se desvia aqui dentro e depois, para sair para a rua, é uma questão de momento, uma questão de tempo, igreja. Ou seja, quando ele perde a presença de Deus, e tem pessoas dentro da igreja, não estou aqui para julgar, meus irmãos, porque 1 Coríntios vai falar, nós estamos aqui para aprender isso, examinar, pois o homem a si mesmo, então não estou aqui para julgar ninguém, mas dentro da igreja, tem pessoas que já não têm mais a presença de Deus, e anda triste, cabeça baixa. Toda vez que você pergunta para o irmão transmite dor, o irmão transmite tristeza. O irmão, como é que vai? Nada vai bem, parece que eu oro e tudo piora. O irmão, como é que tá as coisas? Mas meus irmãos, quem tem Espírito Santo de Deus, quem está na presença de Deus, tem essa felicidade, meus irmãos. E o rei Saul, glória, perdeu essa felicidade. Ou seja, que espírito maligno era esse que o atormentava? Era o que? Era a tristeza. Era solidão. Ou seja, quem não tem Deus em sua vida, meus irmãos, não tem nada. Por isso, meus irmãos, não perca a presença do Espírito Santo. Mais para frente, nós vamos ver, é uma passagem bem conhecida, também de um rei, o rei Davi. Ou seja, nós pecamos, nós somos falhos, nós somos carne, estamos a todo momento a ponto de pecar, meus irmãos. Até quem é o homem segundo o coração de Deus pecou. E ali, dentre muitas coisas, ele falou: pode retirar tudo de mim, Senhor, mas não tire o teu Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, pode acontecer o que for, meus irmãos, pode acontecer o que for, pode vier o que vier, pode ser qualquer tempestade, pode ser qualquer vendaval, pode ser qualquer turbulência, meus irmãos, mas não saia da presença de Deus, procure estar sempre com o Espírito Santo.
Aleluia ou não aleluia? E o rei Saul vivia assim, triste. Mas a palavra de Deus vai dizer no versículo 16: manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão à tua presença busquem um homem, ou seja, traga alguém, procure alguém que saiba tocar harpa. E será que quando este tocar, o espírito maligno não saia? Ou seja, será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e de repente te acharás bem? Ou seja, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão tristes, às vezes ouve um louvor em casa, às vezes você dentro do carro, em pranto, amargurado, triste porque aconteceu alguma coisa, quando vem um louvor, ou às vezes você dentro da igreja, está triste. Se você chegou triste aqui nessa noite, e dizendo e relutando contigo, não vou para a igreja, mas de repente você fala, vem. Mas não vou, chega no caminho, você quer voltar, chega no caminho, você quer vir. Mas igreja, saiba que foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Você não veio pela sua força de vontade, saiba que foi Deus que te deu força e falou, vai. Então, amada igreja de Deus, às vezes você está aqui e ouve um louvor, e você fala, olha, é esse louvor que eu precisava ouvir. Meus irmãos, eu estava aqui no domingo, e a palavra que foi pregada, na terça-feira, no culto de doutrina, e a palavra ali foi direcionada diretamente para mim, e aquele pastor falou, olha, hoje talvez não foi o melhor dia, mas saiba que Deus está contigo, saiba que Deus permitiu que isso acontecesse hoje na sua vida, para quê? Saiba que Deus às vezes permite coisas acontecer na sua vida, para quê? Para você mudar o seu jeito de ser, para mudar o jeito que você fala, para mudar suas atitudes, para mudar o seu modo de viver e de agir, igreja. Então entenda, igreja, pode ser que você vinha nessa noite aqui, e por um motivo você ouviu aquele louvor, e aquele louvor te edificou cada vez mais. Às vezes em casa ou no carro, alguém falou uma palavra, mas eu já conheço a palavra de Deus, não, mas eu já sou estudado, mas um irmão veio e falou a palavra, e você precisava ouvir. E assim, meus irmãos, é o que acontecia aqui. Disseram para Saul, olha, que a gente saia para buscar alguém, e de repente esse alguém toque alguma coisa, e você se sinta bem. E assim nos dias de hoje, às vezes nós estamos tão angustiados, tão tristes, que quando a gente ouve alguma coisa, a gente se sente bem. E alguém disse assim, olha, respondeu um dos moços e disse, conheço alguém. Quem é esse alguém? Um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e valente, e homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência. Até aqui, igreja. Ou seja, no mundo aí fora, meus queridos e amados irmãos, para você ser conhecido ou lembrado, você precisa fazer alguma coisa. Quem era Lázaro? Lázaro foi aquele que morreu e Jesus falou, saia para fora. Amém? Mas nesses últimos dias, quem foi Lázaro? É aquele que matou, fez o que fez. Ou seja, ele precisou fazer alguma coisa para ser conhecido, para ser lembrado. Estava nas redes sociais. Em qualquer página da internet que você lia, tinha uma notícia. No mundo aí fora, igreja, para você ser conhecido ou lembrado, você precisa no mínimo saber o quê? Cantar. Se você sabe cantar e tem mais de 1 milhão de visualizações, você pode ser até chamado. Programa da Eliane, do Faustão, programa daquele outro, do Faro. Ou seja, no mundo aí fora, para você ser conhecido, reconhecido e lembrado, você precisa ser alguém, ter feito algo, ou você precisa ter. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você não é ninguém. E aqui, amada igreja, um dos servos vai dizer que nós venhamos procurar alguém que saiba tocar. E outro disse, olha, eu conheço alguém que é assim.
No mundo aí fora, se você souber cantar a igreja de Deus, vamos fazer uma comparação. Se você souber cantar, você pode ser muito bem reconhecido nas redes sociais. Muitas pessoas podem curtir as suas músicas, mas se você não sabe cantar, você não é nada. Mas dentro do meio evangélico, igreja de Deus, aqui canta? Não, aqui louva. Quem louva aqui, meus irmãos, é reconhecido pelo Deus, é reconhecido por Jesus, é reconhecido por Espírito Santo, ou seja, é reconhecido por único Deus trino que existe, igreja de Deus, porque aqui dentro nós não cantamos, nós louvamos a Deus, igreja. E no mundo aí fora, para você ter sucesso, você precisa pelo menos cantar ou tocar, igreja. E nos dias de hoje, nós vemos dentro da igreja pessoas que também sabem tocar, pessoas que sabem louvar. Ou seja, amada igreja, o tempo passa, o tempo vem, os dias voam, meus irmãos. Os dias são tão rápidos que quando a gente vê, já passou uma semana, já passou um mês. Ou seja, quem é um verdadeiro servo de Deus, hoje está cantando, amanhã ele está diferente, passa mês que vem ele está cantando melhor ainda, entra ano, sai ano, ele está cantando, está duplicando, está triplicando o seu louvor a Deus. Ou seja, é inadmissível, igreja de Deus, alguém que louva o Senhor cantar hoje de uma forma. É inadmissível quem louva ao Senhor amanhã está cantando do mesmo jeito. É inadmissível daqui um mês ele cantar do mesmo jeito. Daqui um ano o tempo passa, o tempo entra, o ano vai, o outro entra. É inadmissível o cantor ou o tocador está cantando do mesmo jeito. Ou seja, não cresceu, não mudou, não multiplicou o seu talento. Igreja de Deus, outrora aí fora, quem cantava, até quem não cantava mesmo. Quantas vezes eu não servi o mundo aí, e nos bares, nas mesinhas aí, com um monte de latinha, eu cantando, não sabia cantar nada, mas cantava. Chegava em casa, até treinava a cantar. Quantas vezes outrora aí, nós não nos aperfeiçoamos cantar o nosso repertório aí no mundo. Quantas vezes cantores profissionais não estão atualizando o seu repertório, e quando é para a casa de Deus, está a mesma coisa. Ou seja, amada igreja, se você é um verdadeiro servo, se você serve a Deus, se você busca a presença do Espírito Santo, busque cada vez mais a presença do Senhor, e busque, igreja, também multiplicar e produzir os seus talentos, igreja. Essa é a diferença do mundo aí fora. Aqui nós não somos reconhecidos pelo homem, nós buscamos reconhecimento que vem do céu, amada igreja. E alguém vai dizer assim: olha, ele também é forte e valente. No mundo aí fora, para ser reconhecido, você precisa tirar a camisa, fazer uma academia, tomar uma bomba para quem procura resultado rápido e sair aí, ó, olha aquele bombadão, tá vendo? Nossa, como ele é forte. Mas dentro do meio evangélico, no ambiente evangélico, alguém que é forte e é valente é o quê? É aquele que não desiste na primeira dificuldade, igreja. Ou seja, a nossa caminhada, o verdadeiro forte e valente não é aquele que desiste nas primeiras dificuldades, não é aquele que desiste quando vem um vendaval. Ou seja, estou com a prestação do carro atrasada, não vou para a igreja. Briguei com a mulher, não vou para a igreja. Meu casamento terminou, vou mudar de cidade. Ou seja, no meio evangélico, o verdadeiro forte e valente é aquele que não desiste a momento nenhum, igreja. Mas no mundo aí fora, o forte e valente é o quê? É o bombadão, igreja de Deus. Não estou julgando quem malha e quem não malha, mas essa é a diferença. Por isso nós somos reconhecidos, igreja de Deus. Existe diferença entre os reconhecimentos. É isso que eu quero pregar nessa noite. Ou você é reconhecido pelo homem, ou você é reconhecido pelo único e vivo verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas. Mas alguém vai dizer assim: olha, ele é homem de guerra. No mundo aí fora, o que é homem de guerra, igreja? É aquele general, é aquele soldado, é aquele cabo, é aquele que tem várias estrelas, é aquele que é condecorado. No mundo aí fora, para ser reconhecido como homem de guerra, é aquele que precisa soltar tiros de canhões para a sua comemoração, para a sua dignidade, para ser reconhecido. Mas aqui dentro, igreja,
Um homem de guerra é aquele o quê? Que tem buracos no seu joelho, ou seja, é aquele homem que está sempre de joelho orando, igreja de Deus. É aquele homem que ora pela sua família, é aquele homem que ora pelo seu colega, é aquele homem que ora pelo seu pastor, é aquele que ora pelo seu, que às vezes calunia, que às vezes o ofende, não mais de voz alta, mas de pensamento. Mas como foi falado aqui algumas vezes, olha, você pode me picar todinho, fazer pedacinhos, e eu nunca deixarei de te amar. Ou seja, um homem de guerra, igreja, é aquele que mesmo com as ofensas, continua amando o seu irmão. Mas no mundo aí fora, o homem de guerra é aquele que está, trajado com uniforme. Mas alguém vai dizer, olha, eu conheço alguém que é sisudo em palavras. Ou seja, igreja, no mundo aí fora, sisudo em palavras é o quê? É aquele talvez que já estudou, que conversa bem. Ou às vezes você pode até olhar e falar, olha, sisudo em palavras é aquele que só quer falar palavras difíceis. Mas dentro da igreja, amada igreja, no meio evangélico, aquele que é sisudo em palavras é aquele que prega a verdadeira palavra. Ou seja, pode ter texto difícil, ou seja, pode ser alguém estudado, ou seja, não importa quem for, ele sempre vai pregar a palavra. Não importa quem é, meu irmão, ele sempre vai dizer o quê? Palavras simples que tocará o seu coração. Ou seja, ele pode não ter o melhor vocabulário, mas toda vez que ele abre a boca, sai paz da sua boca. Toda vez que ele abre a boca, sai bênção da sua boca. Porque ninguém pode, no mesmo momento, proferir maldição e com a mesma boca proferir bênção. Mas no mundo aí fora, aquele mesmo que fala bem, aquele mesmo que solta palavras difíceis de compreender, é o mesmo que te amaldiçoa. Igreja de Deus, sisudo em palavras, é vir aqui e pregar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus, igreja. Está vendo a diferença de quem é reconhecido pelo mundo aí fora e quem é reconhecido dentro da casa de Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Mas alguém vai falar, olha, ele é de boa aparência, ou seja, aquele cara lá veste bem. Está vendo aquela mulher lá? Veste bem. Nossa, toda vez que ele aparece aqui é um gatão. Toda vez que ela aparece aqui é uma gatona. Estou dizendo isso no mundo aí fora, porque eu já trabalhei bastante no comércio, igreja. Uma mulher bonita, amada igreja, não é aquela que aparece lá com os seios quase de fora, toda decotada ou com a perna de fora. Uma mulher bonita não é aquela que veste o melhor vestido, com aquele rasgo bem aqui, igreja. Mas uma mulher que se veste bem é aquela serva de Deus que você olha assim, você não vê coisas nuas, você não vê coisas obscenas, você olha assim e fala, essa é uma verdadeira serva de Deus, essa é a boa aparência, igreja. No mundo aí fora, o melhor que se veste não é aquele que está no terno, mas é aquele, igreja, que se comporta, que onde você passa, você fala, ali vai um servo de Deus. Aquele que tem boa aparência, igreja, não é aquele que compra as roupas de grife nas melhores lojas de marca, mas é aquele que mostra de onde você saiu. Ou seja, amada igreja, quero que os irmãos entendam aqui, nessa noite, que eu já vi muitos pregadores dizendo, olha, o que vale não é o exterior, o que vale é o seu interior. E é verdade, Jesus Cristo mesmo falou, sepulcros caiados, para aquele pessoal, para aquele povo, aqueles fariseus, era aquele grupo de religiosos daquela época. Jesus falou para aquele grupo de religiosos, olha, sepulcros caiados, por fora é uma coisa, mas por dentro é totalmente outra. Ou seja, amada igreja de Deus, é verdade, o que importa é o interior e não o exterior. Amada igreja de Deus, se nós formos perceber, claro, existe um contexto, o exterior também é importante, igreja. O exterior é importante por quê, missionário Osvaldo? Porque outrora no mundo, você andava descalço, sujo, maltrapilho, rasgado, mas Deus te tirou do lodo, Deus te tirou da lama, Deus te tirou do lamaçal, e olha como você se veste.
Olha como o irmão se porta. Ou seja, o exterior é importante para mostrar o poder de Deus que Ele é capaz de fazer na sua vida. Outra hora olhava, o irmão só anda de bermuda e sem camisa para mostrar o físico. Outra hora você andava com um short mostrando metade. Mas olha como você se porta hoje. Ou seja, o exterior é importante sim para mostrar o quanto é o tamanho da força de Deus e o quanto Deus pode transformar você. Olha para você como você era antes e como você é hoje. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, boa aparência não é só quem veste as melhores roupas. E aqui, vírgula, acabou de quem é do mundo, não tem mais palavras para quem é conhecido pelo mundo. Mas aqui continua para quem é conhecido dentro da igreja, para quem é conhecido por Jesus. Ele pode ser o quê? Tocar bem, ser forte, valente, homem de guerra, o mundo tudo isso oferece, sisudo em palavras e de boa aparência, mas o Senhor é com ele. É a diferença aqui, igreja. Esse homem foi reconhecido, esse homem foi lembrado. Alguém disse, traga um homem que saiba tocar harpa. Outro disse, eu sei de alguém. Muitos poderiam ser fortes, muitos poderiam tocar harpa, muitos poderiam ter boa aparência, igreja. Tudo isso que foi falado, mas aqui o autor e o inspirador da palavra de Deus deixou para o final. E ele é com o Senhor. Ou seja, o Senhor é com ele. Igreja de Deus, podemos ser bonitos. Podemos as irmãs ser bonitas, ser belas, vestir as melhores roupas. Pode saber tocar, pode saber louvar. Mas nada disso adianta, igreja, se o Senhor não é conosco. Se nós não somos com Ele e obedecemos e fazemos a sua palavra. Igreja de Deus, esse homem foi reconhecido não só por esses talentos, mas porque o Senhor era com ele. Tanto que aqui na frente, a palavra de Deus vai dizer que quando ele começou a tocar, Saul se sentia bem. Ou seja, esse espírito maligno de tristeza, esse espírito maligno de ruindade, esse espírito maligno que faz a sua aparência ficar cada vez menor, esse espírito imundo se batia em retirada, igreja, quando um homem de Deus tocava. É por isso que nós vemos aqui, amada igreja de Deus, servos e servas do Senhor, que quando canta, edifica a igreja, que quando canta, parece que a unção derramada pelo Espírito Santo, regada pelo Espírito Santo, tomou conta da igreja. É por isso que nós vemos várias vezes aqui, irmãos cantando, parece que a unção vinda direto do trono, toma toda conta da igreja. E quando o irmão vê, nossa, como que ele cantou bem. Ah não, mas o irmão não canta bem, mas o hino que ele louvou aqui hoje, você viu? Bênção foi derramada, igreja. Então nada disso importa que foi falado aqui, se você não tem a presença de Deus. Pode acontecer o que for, igreja, mas não perca o Espírito Santo da sua vida. Amém, igreja? Oh, glória! Igreja de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amada igreja, não importa o que está passando na sua vida, amada igreja, não importa o que está acontecendo, e eu creio que nessa noite, tem pessoas sendo tocadas aqui, igreja, mas a partir do momento que você sai, parece que as coisas voltam ao normal, mas busque a presença do Senhor, igreja. Nunca deixe de louvar ao Senhor, igreja. Olha, às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós o quê? Se aproximamos cada vez mais dEle. Então a gente procura, olha, vou para a igreja. E chega aqui, igreja, a gente ora, ajoelha, fala com Deus, mas quando nós saímos lá fora, eu sei que não é todos, às vezes acontece comigo, quando nós saímos lá fora, parece que nós esquecemos de Deus. Ou seja, igreja, nós não viemos adorar Deus só na igreja, só para mostrar para o pastor que eu estou aqui hoje. Olha, o pastor está aqui, pastor, eu vou louvar, pastor, eu quero isso, mas quando chega lá fora, não ora. Igreja de Deus, não queira ser reconhecido somente pelo homem, igreja de Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus foi falado aqui na escola bíblica dominical. Não importa o seu temperamento, às vezes um irmão mais espontâneo, um irmão mais alegre, um irmão que pula, um irmão que fala, que é extrovertido, você pode olhar ele aqui em cima fazendo tudo isso, ele é cheio da graça de Deus, do Espírito Santo.
Mas tem um irmãozinho lá no fundo que é quietinho, que é na dele, é mais comportadinho, mas saiba que ali também o Espírito Santo está agindo na vida dele, igreja. Ou seja, amada igreja de Deus, não perca a unção do Espírito Santo na sua vida. Que nós venhamos confiar numa viva esperança. No mundo aí fora, existem várias coisas que podem alegrar os nossos olhos. Coisas essas comentadas aqui. Coisas que nós procuramos pelo homem aí fora, pelo reconhecimento do homem. Uma conta gorda, se você tem, você é alguém, se você não tem, você não é nada. Se você tem um carro, eu já cumprimento você, mas se você não tem, eu te deixo de cumprimentar. Ou seja, muitas das vezes, os bens materiais estão tomando conta. Muitas das vezes, pessoas estão sendo reconhecidas apenas pela sua aparência. Tem pessoas, igreja, que querem viver de imitação. Tem pessoas que querem ser reconhecidas, mas como? Imitando a Anitta. Rebolando a Anitta, que nem a Anitta. Tem pessoas que querem ter o dinheiro do Neymar, ou seja, querendo driblar, querendo fazer gol. Ou seja, a vida passa, o tempo passa. Ela não é a Anitta, ele não é Neymar, ele quer ser igual ele quer ser igual ela. A vida passa, ele não joga, não dança e não faz nada. E assim também é dentro da igreja. Muitas das vezes a gente, eu quero pregar igual aquele, eu quero louvar igual aquele, eu quero tocar igual aquele. O tempo passa, você não sabe o seu propósito, você não louva, não canta e nem prega. Ou seja, amada igreja de Deus, busque o seu propósito, busque o reconhecimento de Deus e não faça a obra para o homem, faça a obra para Deus, igreja. Muitos aí falam que nós não vamos levar nada desse mundo, mas saiba, igreja de Deus, que nós vamos levar sim as nossas obras. Nós seremos julgados pelas obras aqui na terra. E o que tu tem feito, amada igreja? Você tem feito para o homem ou você tem feito para Deus? Então, igreja, para nós finalizarmos, confie no Senhor de todo o seu coração. Nós vivemos uma viva esperança, esperança essa que morreu e ressuscitou no terceiro dia, esperança essa que reinará e viverá para sempre, igreja, esperança essa que é maravilhoso conselheiro, que é Deus forte, que é príncipe da paz e reinará para sempre, igreja, esperança essa que nunca morre. Muitos confiam em carro, muitos confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, ou seja, nós fazemos menção da palavra do Senhor. Bendito é o servo, bendita é a serva que deposita, que põe no Senhor a sua confiança. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio conhecimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, igreja? Se coloque de pé, vamos orar para me agradecer essa rica oportunidade. Glória a Deus, querido Pai, querido Papai, Altíssimo Deus, Pai querido e Pai amado, Criador dos céus e da terra, louvamos e glorificamos o Senhor, pois Tu és um Deus que tudo sabe, Tu és um Deus que tudo pode, Deus amado, Deus querido, nós confiamos no Senhor e nós não confiamos no mundo, Senhor meu Deus, porque a Tua própria palavra fala, maldito é o homem que confia no homem e não no Senhor. Pai amado, Pai querido, abençoa cada um de nós, nos traga a sua rica sabedoria, Pai amado, que nós podemos glorificar cada vez mais a Ti, Senhor meu Deus, e não o homem. Santo, santo és o Teu nome, Deus, Deus de maravilha, Deus de glória, abençoa e opere milagres na vida da Tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aleluia, glória a Deus.